وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Prezados irmãos, nós ouvimos sempre no mês do Ramadã, quando fala-se que o Corão foi revelado no mês do Ramadã. Não há dúvida que o Corão foi revelado no mês de Ramadã, e Allah subhanahu wa ta'ala informou-nos isto no Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran huda lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. E Allah ainda especificou que este Corão foi revelado na noite de Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil Qadr. Então o Corão foi revelado no mês de Ramadã. E só para uma informação, todos os outros livros celestiais também foram revelados no mês de Ramadã. Suhuf Ibrahim, conforme vem no hadith. O Zabur, que foi revelado ao profeta Daúd, alayhi salam. O Taurá, que foi enviado para o profeta Musa, alayhi salatu wassalam. O Injil, que foi revelado para o profeta Isa. Assim como o Corão, estes livros foram todos revelados no mês de Ramadã. A diferença entre o Corão e os outros livros é que os outros livros, exceptuando o Corão, foram revelados de uma única vez, na totalidade, para os seus profetas, para os seus mensageiros. Allah enviou todo ele completo, as escrituras de Ibrahim, para o Nabi Ibrahim, o Zabur para o profeta Daúd, o Taurá para o profeta Musa, o Injil para o profeta Isa. Estes livros foram enviados, todos eles, na totalidade, completo, de uma só vez, para estes profetas. Enquanto que o Corão, Allah subhanahu wa ta'ala revelou do Lawh al-Mahfuz, em cima do sétimo céu, para Beitul Izza, que se encontra no céu mais próximo da terra. Allah revelou todo ele completo para o céu mais próximo da terra, no Beitul Izza. E daí Allah subhanahu wa ta'ala, em 23 anos, foi revelando para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em função das necessidades e em função dos acontecimentos. Foi revelando parcialmente para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em 23 anos, até concluir, portanto, o Corão para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, meus irmãos, o Corão são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. São palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, reveladas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que contém guia para as pessoas, orientação para a humanidade, e cuja sua leitura, a sua recitação é considerado ibadat. Portanto, meus irmãos, o Corão, conforme nós sabemos, quando chega o mês de Ramadã, nós damos um destaque especial ao Corão. Realmente devemos dar um destaque especial ao Corão no mês de Ramadã. Mas qual é o destaque que nós damos? Nós apenas damos o destaque de leitura. Apenas damos o destaque de leitura do Sagrado Alcorão. E nós sabemos que tem muitos benefícios. Não está em causa os benefícios que existem na recitação do Sagrado Alcorão. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que por cada harfo do Corão que uma pessoa recita, Allah subhanahu wa ta'ala dá 10 recompensas. Só por a pessoa recitar Alif Lam Mim, Allah dá 30 recompensas. Alif tem 10 recompensas, Lam tem 10 recompensas e Mim tem 10 recompensas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: Iqra'u al-Qur'ana فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Portanto, o profeta diz que recitem o Alcorão. Por quê? Porque o Corão virá no dia da ressurreição, no dia de Qiyamah, como um intercedor
para a pessoa que o recitou. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também diz a respeito do juju e do Coran que intercederão a favor da pessoa que praticava a recitação e fazia o juju. No dia de Qiyamah, estes dois, tanto o juju como o Coran, irão, portanto, diante de Allah subhanahu wa ta'ala, pedir para Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, perdoar a estas pessoas. Portanto, meus irmãos, não restam dúvidas que devemos sim dar o destaque de recitação. Mas o destaque do Coran, meus irmãos, não se restringe apenas na recitação. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala aqui, diz: Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, huda lin-nasi. Allah, quando fala do Coran aqui, a primeira coisa que está a dizer, huda lin-nasi. O Coran é um guia para a humanidade. Wa bayinatin min al-huda, e contém provas claras de orientação. Portanto, o Coran, meus irmãos, contém provas claras de orientação. O Al-Furqan. E o Coran é o critério do bem e do mal. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala está a nos chamar a atenção aqui que este Coran contém as leis que regem a nossa vida aqui neste mundo. Este Coran é, portanto, o estatuto que um ser humano, que um crente deve observar para atuar na sua vida. Mas será que, como estatuto da nossa vida, nós adotamos o Coran como guia da nossa vida? Nós adotamos o Coran como um instrumento que nos orienta em todas as vertentes da nossa vida. Quando nós procuramos solucionar uma situação, será que recorremos ao Islã? Quando nós procuramos resolver um problema, recorremos ao Coran? Quando nós temos um problema por resolver social na nossa vida, ou de outras pessoas, recorremos ao Coran? Portanto, meus irmãos, este Coran é algo que tem um papel extremamente importante na nossa vida. E é algo que é extremamente poderoso. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: "Lau anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashiyan mutasaddian min khashyatillah." Se este Coran fosse revelado para uma montanha, se Allah subhanahu wa ta'ala revelasse o Coran sobre uma montanha, vocês haviam de ver a montanha a humilhar-se e a fender-se por causa do temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, meus irmãos, o Coran é o guia da humanidade. O Coran não é apenas para ser lido, é para ser lido e é para ser seguido em todas as vertentes da nossa vida. O Coran é algo que nós devemos adotar, as leis do Coran. E vejam o que Allah subhanahu wa ta'ala diz acerca daqueles que não adotam as leis do Sagrado Al-Quran. Allah diz: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que aquele que não julga em função daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou, estes são realmente os descrentes. Então, aqui temos duas situações. Temos uma situação em que a pessoa reconhece as leis de Allah subhanahu wa ta'ala e reconhece que realmente as leis de Allah subhanahu wa ta'ala são as melhores, mas ele opta por a lei humana. Então, neste caso, os ánimos dizem que ele não está realmente a ser um descrente, mas está a atuar como um descrente. Está a atuar como um descrente. Mas temos outro caso onde a pessoa não reconhece a lei de Allah subhanahu wa ta'ala e acha que a lei de Allah subhanahu wa ta'ala não é justa. Então, neste caso, a pessoa até pode chegar à descrença. E Allah subhanahu wa ta'ala diz mais à frente: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
E aqueles que não julgam em função daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou, estes realmente são os injustos. E diz Allah subhanahu wa ta'ala mais à frente: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. E aqueles que não julgam conforme o que Allah subhanahu wa ta'ala revelou, estes são realmente os pecadores. Portanto, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos o Corão. E o Corão é o guia, o guia da humanidade. O Corão tem provas claras, evidências claras da orientação. O Corão é o critério do bem e do mal. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz logo no início do Corão: Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Portanto, esse é o livro do qual não há nenhuma dúvida em relação a ele. Huda lin-nas, huda lil-muttaqina. Portanto, este livro é a orientação para quem? Para os tementes. Para aqueles que temem Allah subhanahu wa ta'ala. Para aqueles que temem o dia de Qiyamah. Este livro é, portanto, a orientação para eles. Portanto, meus irmãos, quero só dar aqui alguns exemplos para cada um de nós ver se realmente nós adotamos o Corão. Adotamos o Corão, adotamos as leis de Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos satisfeitos com Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos um dos grandes dhikrs que a gente deve estudar toda hora ou em alguns períodos do dia. Raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin rasula. Raditu billahi rabban. Eu estou satisfeito com Allah como meu Senhor. Wa bil islami dinan. E do Islã como a minha religião. E estou satisfeito com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como meu profeta. Portanto, eu estou satisfeito com Allah como meu Senhor. Estou satisfeito com o Islã como minha religião. Estou satisfeito com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como o meu profeta. Agora, será que essa satisfação manifesta-se na nossa atuação? Manifesta-se quando nós vamos à procura de um determinado julgamento? Quando nós vamos à procura de solucionar um determinado problema? O primeiro exemplo que nós podemos pôr à frente aqui de nós é na partilha da herança. Será que nós, quando partilhamos a herança, nós partilhamos em função daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou? Será que quando nós dividimos a herança, nós procuramos alguém para dividir em função daquilo que o Sharia determinou? Ou então procuramos outras alternativas que nos agradam, que achamos que são mais benéficas para nós? Portanto, meus irmãos, a herança é algo que é extremamente importante. O Islã veio dar direitos, conforme diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Inna Allaha a'ata kulla dhi haqqin haqqahu. Allah subhanahu wa ta'ala deu a todos os merecedores de direitos o seu devido direito. E na era pré-islâmica havia uma grande injustiça. Havia uma injustiça na partilha da herança. Por exemplo, as mulheres não herdavam. As mulheres, na era pré-islâmica, não tinham direito à herança. As crianças também não tinham direito à herança. Tanto os mais fracos não tinham direito à herança. As mulheres e as crianças. Veio o Islã, veio atribuir à mulher o seu devido direito, como mãe, como esposa, como irmã, como filha. Veio atribuir à criança também o direito à herança. Vejam, meus irmãos, que o Islã confere a uma criança que ainda está na barriga da sua mãe o direito à herança. O Islã confere a uma criança que ainda está na barriga da sua mãe o direito à herança.
Quando um homem morre e deixa sua mulher grávida, esta criança que está dentro da barriga da viúva, tem direito à herança. É por isso que os álимos, alguns deles, aconselham a não partilhar a herança só depois do nascimento da criança. Outros dizem para fazer uma partilha inicial. Depois do nascimento da criança, faz a partilha definitiva. Quando se faz a partilha inicial, a primeira partilha, reserva-se aquilo que é o direito desta criança. E reserva-se um bolo, porque não se sabe se essa criança primeiro vai nascer viva. Porque se nascer morta, ela não tem direito à herança. Mas se nascer com vida e apresentar sinais de que nasceu com vida, então esta criança tem direito à herança. E como não se sabe se primeiro vai nascer com vida, ou se será do sexo masculino ou do sexo feminino, ou se será uma criança, ou serão gêmeos, ou serão trigêmeos, então guarda-se uma porção que será depois dividida depois do nascimento da criança, onde esta criança será contemplada em função do seu direito. Portanto, meus irmãos, veio o Islã e veio conferir a todos que têm o direito, o seu devido direito. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção a respeito da herança, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele diz: تعلموا الفرائض وعلموه الناس. Aprendam a partilha, a divisão da herança e ensinem as pessoas. O profeta depois diz: فإنه نصف العلم. Por quê? Porque a partilha da herança constitui metade do conhecimento. A partilha da herança, a herança constitui metade do conhecimento. Depois o profeta disse: فإنه أول ما ينسى. E é a primeira coisa que as pessoas irão esquecer, é a herança. A primeira coisa que as pessoas irão esquecer é a herança. E o profeta ainda diz: وإنه أول ما ينزع من أمتي. E é a primeira coisa que Allah subhanahu wa ta'ala vai extrair do umat do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vai tirar do umat do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, meus irmãos, veio o Islã e veio conferir a todos que têm o direito à herança o seu devido direito, o seu devido direito. E no início do Islã, o critério é diferente daquilo que se usa hoje. No início do Islã, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Kutiba idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil-walidayn wal-aqrabina haqqan lil-muttaqina. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer aqui neste versículo que esta é a primeira forma de partilhar a herança. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que quando a morte se aproximar a um de vocês, então faça um testamento. Façam e tiver bens. Portanto, quando a morte aproximar-se a um de vocês, e essa pessoa tiver bens, então que faça um testamento, onde vai deixar o quê? Onde vai dividir a sua herança entre os seus pais e os seus familiares mais próximos. Isto é um direito daqueles que realmente temem Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este era o primeiro cenário. No início do Islã, a pessoa tinha a opção de fazer a partilha, a divisão, portanto, lhe apraz, como ele quisesse. O filho do sexo masculino, tanto cabe ao filho do sexo masculino uma porção igual à de duas meninas. Tanto um rapaz, uma pessoa morreu e deixou filhos e filhas. Tanto os rapazes, cabe aos rapazes o dobro daquilo que as meninas recebem. Então, isto é o quê? É a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. É a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala esclarece. Não há nenhuma injustiça que Allah subhanahu wa ta'ala está a fazer contra a mulher. Não há nenhuma injustiça que Allah subhanahu wa ta'ala está a fazer contra alguém. Allah diz: Faridatan min Allah. Esta partilha é instituída por Allah subhanahu wa ta'ala.
Esta partilha é instituída por Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha kana aliman hakiman. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, Ele é o sábio e Ele é o prudente. Não há nenhuma injustiça que está sendo feita. Depois Allah subhanahu wa ta'ala vai falando mais à frente. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مِمَّا تَرَكَ. Se forem filhas, se a pessoa morreu e deixou duas ou mais filhas, mais de duas filhas, elas vão partilhar 2/3 da herança que o pai deixou. Depois, Allah subhanahu wa ta'ala diz mais à frente, se for uma única filha que é herdeira, ela vai partilhar a metade da herança que o seu pai deixou. Depois, Allah subhanahu wa ta'ala contempla os pais, aquilo que muitas das vezes hoje nós não contemplamos. Aquilo que muitas das vezes hoje nós, quando morre alguém, a mulher ou os filhos apoderam-se e o pai não tem direito à herança. Às vezes é o contrário. O pai apodera-se de tudo e a mulher, a esposa, não dá nada a ela. Portanto, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala dividiu, Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu como a herança deve ser dividida. Allah depois daqui diz, وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ. Aos pais, no caso de o falecido tiver deixado filhos, cabe a cada um deles, a cada um dos pais, 1/6 daquilo que o falecido deixou. Depois Allah subhanahu wa ta'ala esclarece mais à frente que se não tiver filhos e a mãe os pais forem herdeiros, então cabe à mãe 1/3 da herança, o resto é para o pai. Depois Allah subhanahu wa ta'ala esclarece que se tiver irmãos o falecido, cabe à mãe 1/6. Se tiver irmãos, os irmãos vão partilhar também a herança no caso de o pai ter falecido. Ou no caso do falecido não ter nenhum filho. Neste caso, os irmãos partilham a herança. Mas na existência de filhos, por exemplo, na existência do pai, os irmãos do falecido já não têm direito à herança do falecido. E Allah subhanahu wa ta'ala depois, mais à frente, fala acerca da viúva. Fala também quando morre, por exemplo, a esposa de alguém. Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَلَكُمُ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. Vocês têm direito à metade daquilo que as vossas esposas deixaram, se ela não tiver filhos. Allah subhanahu wa ta'ala contemplou ao marido, no caso da morte da sua esposa, na ausência de filhos, ele tem direito da metade da herança da sua esposa. Na presença de filhos, ele passa a ter 1/4. E a mulher, quando morre o seu marido, na ausência de filhos, ela tem direito a 1/4. Na presença de filhos, ela tem direito a 1/8. Portanto, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala dividiu a herança. Allah já decretou cada um de nós quanto deve receber, cada um que tem direito à herança, aquilo que deve receber. Allah subhanahu wa ta'ala já decretou. Portanto, meus irmãos, o tempo também já não permite para falar muito, mas queria falar acerca de um outro aspecto também, que muitas das vezes está ligado à herança. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn. A partilha da herança só é feita depois de se tirar o testamento que a pessoa fez. E depois de se tirar as dívidas que a pessoa contraiu. O que restou, o remanescente, faz-se o quê? Faz-se a partilha entre os herdeiros. Mas já há um aspecto. Allah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, porque nós fizemos o testamento e é algo que é recomendável fazer o testamento. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz no hadith que é o direito de um muçulmano que deixou bens, que tem bens, fazer um testamento, não deixar passar 2 noites sem fazer um testamento. É o direito de um muçulmano que deixou bens, não deixar passar 2 noites
sem fazer um testamento. Mas há um pormenor aqui, é que o testamento é feito para quem? O testamento é feito para aqueles que não são herdeiros. Nós, muitas das vezes, de forma errada, fizemos um testamento onde contemplamos os herdeiros. Fizemos um testamento onde diz que eu, ao meu filho fulano, quero deixar X. Ao meu filho Beltrano, quero deixar X. A minha filha Silgrana, quero deixar X. Isto é errado. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Inna Allah a'ata kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata lil warith. Allah subhanahu wa ta'ala já estipulou a porção que cada herdeiro merece e não há testamento para o herdeiro. Não há testamento para o herdeiro, porque Allah subhanahu wa ta'ala já estabeleceu no Coran, já está estabelecido no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam qual é a porção dos herdeiros. Não há, portanto, nenhum testamento a se fazer para os herdeiros. Já está estabelecido no Coran, assim como no hadith. Portanto, meus irmãos, realmente é algo também que nós temos que prestar atenção, que é o testamento. Outra coisa também que, será que nós cumprimos com a lei de Allah subhanahu wa ta'ala, é no caso de divórcio. Quando há divórcio, como é que é feita a partilha dos bens? Nós sabemos que casar em comunhão de bens não é, portanto, correto no Islã. Também, bens adquiridos, também não é correto no Islã. O que é correto é o que? A separação de bens. No caso de divórcio, cada um leva aquilo que é seu. Cada um leva aquilo que é seu. E a mulher leva aquilo que o homem ofereceu. O homem não tem direito de levar nada daquilo que ofereceu a sua esposa. Onde Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. Allah diz que se vocês pretenderem mudar no lugar de uma mulher, colocar outra mulher, se você pretender dar o divórcio a uma mulher, não leve nada daquilo que você ofereceu a ela. Não leva nada daquilo que você ofereceu a ela. Portanto, meus irmãos, só queria fazer menção aqui aos irmãos e fazer uma análise e lembrar aos irmãos que realmente nós temos que adotar o Coran em toda a nossa vida. O Coran não é só para nós recitarmos só e dizer que nós adoramos o Coran com sua recitação. Sim, senhora, nós recitamos o Coran e a sua recitação consiste um meio de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas o Coran é um guia para a humanidade. Contém leis. O Coran contém leis que servem para nos orientar, para nos guiar. E nós devemos adotar o Coran. Devemos tomar o Coran como o nosso guia. Como o guia para tudo aquilo que Allah, tudo aquilo que acontece e nós enfrentamos no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.